Bem-vindo ao Miniono Cast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou a Nathalie, assessora acadêmica da 10ª edição. Eu sou a Camille Paiva, auxiliar administrativa da 10ª edição. E hoje estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao comitê da Unesco com o diretor André. Muito obrigado pelo convite, meninas. Muito bom estar aqui novamente. Como a Nathalie falou, meu nome é André. Sou aluno do 5º período de Relações Internacionais aqui na PUC Minas Poços de Caldas. Estou agora como diretor do comitê temático Conferência Internet for Trust da Unesco, que foi realizada em 2023. E estou muito feliz de estar de volta novamente aqui no projeto, participando agora dentro dele. Participo desde 2019 como delegado e agora desde 2023 na graduação como voluntário, diretor assistente em 2024 e muito feliz novamente de estar aqui em 2025 como diretor. É um prazer estar aqui com você de novo e na companhia da Camille, minha parceira. O episódio anterior ele foi um pouco mais estrutural. Se vocês não ouviram ainda, vão ouvir o primeiro episódio, onde o André fala um pouco mais sobre o comitê, como aconteceu, o cenário internacional, né, o contexto que está inserido e alguns atores. E aqui, continuando a conversa, eu queria saber, André, o que você traz para a gente em questão de relevância, assim, os tópicos, os temas, assim. O comitê é um comitê relevante, né? A gente está na era da internet, mas quais são os pontos que você vai ressaltar para a gente hoje? Perfeito, Nathalie. Inicialmente, quando a gente vai falar sobre a Conferência Internet for Trust, é muito importante a gente falar sobre essa regulamentação das plataformas digitais. Então, como que a gente vai fazer esse equilíbrio, essa harmonia entre a liberdade de expressão e esse combate ao discurso de ódio, ao mesmo tempo que a gente vai alinhar ao discurso de acessar esse meio termo entre garantir o acesso à informação, mas também o combate à desinformação, o combate às fake news. Então, como que a gente traz inicialmente, muito importante, essa pauta de fazer essa regulamentação. E falar sobre regulamentação das plataformas digitais é pensar a quem cabe regular. A conferência, ela traz essa pegada, essa abordagem multissetorial de diversos setores da sociedade, como os governos nacionais, empresas privadas, essas ONGs e a sociedade civil também, mas é muito importante a gente pensar em a quem cabe fazer essa regulamentação, né? A gente pensa, é o Estado que faz essa garantia desses direitos fundamentais e que tem o direito de... Ele tem esse dever de proteger os cidadãos e proteger esses direitos da sua população, ou a gente pensa também em organismos multilaterais internacionais, ou a gente pensa também pelas empresas privadas. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa em quem deve fazer essa regulamentação, vem também aquela pergunta-chave de que é o Estado que faz ela e até que ponto vai o Estado, ou se não, se chega nessas empresas privadas, mas até que ponto esses interesses que a gente vê interligado ao capitalismo, como que essas empresas vão reagir perante outras localidades, como a gente vê que não tem esse acesso à informação, nessa disparidade entre o norte e o sul global. Então é muito importante a gente trazer essa tentativa de fazer essa regulamentação e a quem realmente cabe dela fazer essa regulamentação. E quando a gente pensa nessa regulamentação, a gente não pode deixar de falar nas plataformas a partir desses algoritmos, a partir desses dados. Então, quando a gente fala em algoritmos, transparência e desinformação, é também esse tópico muito importante para a gente falar durante a conferência. Então, esses algoritmos nas plataformas digitais são quando a gente fala que esses algoritmos são eles que definem o que a gente vai ver. Então, a gente abre ali uma plataforma digital, a gente abre o Instagram, a gente abre site de compra. São esses dados, são esses algoritmos nossos dentro dessas plataformas digitais que definem o que a gente vai ver, o que viraliza, o que é silenciado. Então, é muito importante a gente pensar nesse ponto, né? Eu acho que um ponto crucial nessa questão também são a gente indicar alguns filmes ou documentários que a gente tem sobre isso. E eu acho que o dilema das redes entra como uma luva nesse tema. E eu acho que tanto os alunos quanto nós também assistir esse documentário, porque vai falar justamente dos algoritmos e como eles são criados, como que realmente eles criam um espaço totalmente confortável para a gente permanecer naquele espaço e para a gente criar e desenvolver uma personalidade baseada naquela rede social. Então, esse tema é tão importante e trazer essa questão dos algoritmos é tão atual e tão necessário. Eu acho que a gente ter mais acesso a isso, estudar mais como isso funciona, para a gente também ter uma consciência mais crítica ao utilizar essas redes sociais, é essencial nesse momento. Então, o que mais que a gente tem, André?
Então, é muito importante, muito interessante você trazer esse documentário, Camille. Tem também um outro da Netflix que fala a privacidade hackeada, que traz o caso, que é um caso bem emblemático, que ocorreu em 2018, da Cambridge Analytica, que é essa empresa de dados. Então, como que houve esse escândalo dentro da empresa a partir desses dados pessoais que eram das pessoas que utilizavam das plataformas como o Facebook, como que eles foram utilizados em contextos de manipular essas decisões políticas. Então, é muito interessante a gente trazer esse caso que também traz nesse filme, nesse documentário, e falar sobre ele. Porque quando a gente fala sobre dados, é muito interessante a gente pensar como que essa ciência de dados foi utilizada para fazer essa manipulação desses contextos democráticos. Eu acho que é muito legal pensar o seu comitê também e pensar esses pontos que você trouxe dessa dualidade, dessa dicotomia Estado ou empresas que são donas das redes, né, ou que iniciaram as redes, mas também pensar nisso do algoritmo e essas pontuações que a Camille fizeram, as indicações, mas pensar que a gente vive uma sociedade muito diversa, né, e a internet, quando você vive nesse mundo do algoritmo, você só vê o que é parecido ou as coisas que te interessam, mas o mundo lá fora ele não é assim, então acho que trazer essa discussão faz muito sentido para a gente pensar para além da nossa bolha, né? Do que a gente chama de bolha e do que a gente entende de mundo, porque o mundo é muito maior do que isso. É muito importante, né, Nath, quando a gente fala sobre isso, de furar a bolha, de ter esse mundo diverso, porque quando a gente pensa nesse acesso à informação, a gente tem que levar em consideração a grande exclusão digital que a gente tem, como que essa desigualdade entre o norte e o sul global é importante para o debate também. Porque ao trazer essa abordagem multissetorial da Unesco, esse primeiro chamado para fazer essa regulamentação ela deve ter como esse eixo do norte desse debate, quando a gente pensa nesse eixo central de discussão, quando a gente fala sobre o acesso à informação e os direitos humanos. Os direitos humanos é esse eixo central. Então é muito importante a gente trazer esse respeito aos direitos humanos, como que a gente vai trazer realmente a dignidade humana, a humanidade a esse debate e incluir ele nas pautas, né? Como que a gente vai incluir esse tema. Então, trazendo como que esses caminhos, quais caminhos devem ser trilhados para garantir com que há essa redução desses grandes abismos entre o norte e o sul global. A gente vê que tem dados em que cerca de 2,7 bilhões de pessoas sem acesso à informação no mundo, sem acesso à internet, e grande parte dessa população vem de localidades mais do sul global, como os países latino-americanos, países que se encontram na Ásia e na África. Também quando a gente pensa que cerca de 1 bilhão de pessoas sem acesso à informação está somente concentrado em países como Paquistão, Índia e Bangladesh. Então é muito importante a gente pensar nisso, trazer esses direitos humanos, como que essa disparidade entre o norte e o sul global é muito importante para o debate, porque esse respeito aos direitos humanos, ele vai trazer essa abordagem, como que a gente vê nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como que ele vai trazer essa justiça e paz, como que vai trazer essa abordagem realmente multissetorial para um campo que realmente respeite os direitos humanos. Não é somente fazer essa regulamentação para garantir que a liberdade de imprensa ocorra, que os direitos fundamentais ocorram e que o discurso de ódio e as fake news seja combatido, mas que principalmente os direitos humanos sejam seguidos. Então, é muito importante a gente falar sobre esses caminhos para assegurar esse direito ao acesso à informação confiável no ambiente digital. Eu acho que, então, pensando nessa questão do acesso à informação, o Miniono sendo uma dessas plataformas que a gente pode distribuir um acesso à informação confiável, a gente pode trazer esses debates confiáveis, esses novos conhecimentos, essas novas conexões. Pensando nos delegados agora, então, André, como que eles podem estudar esses tópicos para o seu comitê? A gente sabe que a gente vai ter o guia de estudos que vai estar disponível no seu site, então vai ter também uma breve história do seu tema, mas como estudar para o comitê? O que eles podem fazer, onde eles podem pesquisar, quais tópicos no dia dos eventos? Porque esse acesso à informação aqui também vai ser distribuído e democratizado, tanto pelo podcast quanto pelos nossos sites, que são de livre acesso. Sim, quando a gente fala em temas para eles estudarem, esses tópicos que eles devem discutir durante a conferência, o comitê, é muito importante a gente iniciar, então, trazendo essa ampliação do acesso à internet, a informação como base para garantir essa cidadania digital,
porque como que esses mecanismos de cidadania, eles se proliferam perante o ambiente digital. Então é muito importante a gente iniciar trazendo essa abordagem com que a ampliação desse acesso à internet ela seja garantida, porque, como eu falei, a gente não é somente regulamentar as informações que já existem, mas garantir que novas informações realmente existam e que as informações cheguem a novos locais, a novas regiões que não alcançam, não conseguem aproveitar dessa tecnologia como é a internet. Então, como que a gente vai garantir essa ampliação? Mas também é pensar nessa prevenção desse uso discriminado quando a gente fala sobre esses algoritmos, quando a gente fala nessa manipulação de dados, especialmente em contextos eleitorais. Então, é muito importante a gente falar sobre esse acesso à informação, mas que esse uso que ocorra realmente uma prevenção desse uso errado, desse uso discriminatório desses algoritmos. Então, para a gente combater as fake news e esse discurso de ódio. Então, como que a gente vai trazer essa garantia também desse combate às fake news e ao discurso de ódio? Além disso, a gente falar sobre garantia de imparcialidade nessa moderação do conteúdo. Então, como que a gente vai fazer essa regulamentação com que seja uma promoção de um ambiente digital seguro e democrático, mas que ele não prive a liberdade de expressão, principalmente a liberdade de imprensa, e que essa informação ela chegue em novos locais. Então, essa imparcialidade nessa moderação do conteúdo sem claramente violar os direitos fundamentais, a dignidade humana. E, além disso, a gente falar sobre essa colaboração multissetorial entre essa parceria público-privada, falando desses governos, dessas empresas privadas, nessa regulamentação e moderação dos conteúdos digitais. E, além disso, a gente pensar também nessa ligação entre passado e futuro, a gente fazer com que a educação midiática ocorra, essa alfabetização digital, para os indivíduos eles se tornarem conscientes, não é somente ter acesso à informação ou a informação que chega até ele seja regulamentada, mas que ele também tenha o discernimento de entender, de buscar ir atrás dessas informações e entender realmente, eu tive um dado aqui que eu vi na plataforma digital X, como que eu vou verificar ela, como que eu vou entender o que ela influencia na minha vida e qual é a fonte dela. Então, sempre fazer essa checagem dessas fontes primárias, que é algo muito importante para a gente falar sobre como estudar para o comitê, porque a gente traz essa abordagem, é muito importante a gente trazer esses fatos, para a gente não trazer um debate que seja somente em achismos. Então, é muito importante a gente focar nessas abordagens, nessas pesquisas que sejam primárias. Então, trazer, sempre se referenciar nesses sites de governo, nos governos, quando a gente pesquisa sobre, por exemplo, o governo brasileiro, lá na plataforma Gov, como que a gente vai trazer esses discursos dos presidentes, dos ministros. Então, é muito importante a gente falar sobre educação midiática e já puxar esse gancho de como que a gente vai estudar, como que os delegados devem procurar essas informações, porque eles já vão estar realmente fazendo um papel dos indivíduos pós-conferência Internet for Trust. Porque a gente fala sobre essa educação midiática, essa alfabetização digital, é realmente conseguir atingir essas informações, chegar nessas informações verídicas e conseguir realmente chegar nessas fontes primárias dela. Então, eu acho muito importante quando a gente fala disso. E, inicialmente, também trazer realmente o site, a plataforma da conferência, que tem ali livre acesso também perante ali quando a gente pesquisa a Unesco, Conferência Internet for Trust. Porque, além de ter também esse site no Google, ter acesso às informações, a esses relatórios, é quando a gente coloca na plataforma do YouTube e vê esses vídeos que ocorreram durante as sessões. Então, a gente vai ver os discursos de todas as pessoas que participaram dessa conferência, desse primeiro chamado da Unesco. Então, eu acho muito interessante também os delegados, quando eles vão buscar alguns pontos centrais desses posicionamentos deles, verem esses vídeos no YouTube. Eles são em inglês, mas eles têm essa legenda para que eles possam ter acesso a essa informação e que realmente eles possam desfrutar desse espaço, desse acesso a essa informação. Então, acho muito importante também a gente trazer como que esses vídeos, eles permitem, a partir desse conteúdo audiovisual, a gente falar sobre como que realmente vai ser esse debate. Então, acho muito importante também, quando pensa no site da conferência, dar uma olhadinha lá também nos vídeos de todas as sessões. Tem todas as sessões, tanto documentadas no site, mas também em conteúdo audiovisual.
E, para além deles, também falar sobre alguns relatórios, né? Muito importante que a gente vai fazer algum discurso trazendo algum dado, a gente trazer nele esse embasamento estatístico. Então, como que a gente vai trazer situação democrática ou situação de acesso à informação em determinado país. Então, quando a gente vê esses relatórios, como que é a liberdade de imprensa nesse país, então a gente pensar na Access Now e nessas organizações que estão relacionados a essa liberdade de imprensa, quando a gente fala sobre os direitos humanos e realmente esses contextos que a gente vê sobre esses dados dos países, nesse sentido, como relatórios da Human Rights Watch. Então, acho muito importante também para a gente trazer nesse embasamento estatístico dos discursos, esses relatórios também perante o nosso comitê. Eu acho que pensando em tudo que foi dito aqui hoje, pensando no primeiro episódio, nesse episódio, a gente já vai se encaminhando para o final, mas eu queria perguntar, André, no que os delegados têm que se concentrar, assim, quais seriam os pontos mais relevantes, quais os temas, enfim, o que você resumiria para eles se concentrarem para poder estudar, né, pro Miniano? Então, Nath, um eixo central que deve ser norteador desses debates é o respeito aos direitos humanos. E quando a gente fala em direitos humanos, a gente deve estar ali respeitando esses direitos fundamentais da dignidade humana. Então é muito importante quando a Unesco trouxe essa primeira iniciativa, a gente falar sobre essa verificação de fatos e sempre respeitando os direitos humanos. E é muito importante uma fala da Maria Ressa, quando ela trouxe ali no seu discurso inaugural ali da conferência, quando ela falou nessa abordagem de fazer essa regulamentação das plataformas digitais, que sem fatos não temos verdade, sem verdade não temos confiança, e sem esses três a gente não tem democracia. Então é muito importante quando a gente pensa nesse paradigma da democracia liberal, nesse respeito dos direitos humanos. Então, como que a gente vai pensar no posicionamento desses países e dessas organizações dentro desse tema? Sempre prezando pelo respeito aos direitos humanos e trazendo ali a dignidade humana como esse eixo central. E também falar sobre esses desafios da internet em contextos democráticos, como que a gente vai fazer essa garantia do acesso à informação e ao mesmo tempo que haja o combate às fake news e ao discurso de ódio. Então é realmente garantir uma harmonia entre esses dois polos, a liberdade de expressão e o combate a essas fake news, essa manipulação de dados, trazer essa responsabilidade das Big Techs que estarão presentes durante a conferência. Então, é muito importante também a gente trazer realmente, não somente quando a gente vai regulamentar, mas entender os problemas que ocorrem, por que eles ocorreram, o que pode ser melhorado, principalmente nesse debate do público e privado. E também dialogar com essas questões desses desafios entre essa disparidade do norte e sul global. Quando a gente fala realmente dos dados, é muito assustador quando a gente pensa que, como eu falei anteriormente, 1 bilhão de pessoas têm acesso à internet concentrada em apenas 3 países, e todos eles ali nessa região da Ásia. Então, é muito importante a gente pensar nesses desafios que os países do sul global têm também nesse sentido da governança da internet. E, além disso, algo muito importante também que deve ser frisado é esses exemplos práticos, realmente, de casos que ocorreram. Como a gente falou do caso da Cambridge Analytica, desses vazamentos de dados, dessa manipulação de dados, dessa ciência de dados, porque quando a gente pensa neles, principalmente nesse caso, eu lembro do documentário que ele fala que eles tinham cerca de 5 mil pontos de dados de um único indivíduo, de um único estadunidense, né, que eles falam, os norte-americanos. Então, como que a gente pode trazer esses casos empíricos também, as eleições que ocorreram, eleições das quais eles também participaram, eles se engajaram, como a gente pensa nas eleições dos Estados Unidos em 2016, quando a gente pensa no caso da saída do Reino Unido da União Europeia, do Brexit. Então, pensar nesses casos, nessas eleições, entre o acesso à informação e o combate às fake news, e também pensar sobre essa perseguição política, pensar sobre essa liberdade de imprensa, esses casos empíricos que a gente tem aqui no Brasil, como a Patrícia Campos de Mello, ela traz no livro dela esses casos que ocorreram contra jornalistas brasileiros somente por esse gabinete do ódio que tinha durante o governo passado brasileiro. Então, é muito pensar também, além de trazer esses conceitos chaves nesse combate, mas também pensar empiricamente nesses casos que já ocorreram, né?
Muito bem pontuado. A gente agradece muito essa presença, André. Agradeço também a parceria com a Camille aqui nesse episódio e em futuros episódios. Muito obrigada, André. Eu quem agradeço, meninas. Estou muito animado para a gente chegar realmente nos dias dos debates e para a gente trazer, no final das contas, como construir esse ambiente, esse ecossistema digital democrático, inclusive e responsável, né? Então, vamos precisar, durante esses dias, a gente pensar junto nessas propostas que possam fazer esse equilíbrio entre liberdade de expressão, essa proteção, informação e responsabilidade, mas também pensar nesse combate a essas fake news, esse discurso de ódio e, acima de tudo, reforçando, como a Camille também citou, nessa relação que a internet não é uma terra de ninguém, né? Ela deve ser regulamentada, ela deve, os indivíduos eles devem respeitar os direitos humanos e garantir que ela seja essa extensão da vida pública. E por esse motivo, ela deve, então, sempre ser regida por esses princípios éticos e, principalmente, para a gente pensar por esses princípios democráticos. Muito obrigada, André. Lembrar todo mundo que está ouvindo a gente que, além do podcast, a gente vai ter outros materiais disponibilizados para estudo, como os guias, os dossiês, todos no site dos devidos comitês, mas também, além disso, a gente vai ter essa disponibilidade, né, dos podcasts e vídeos. Enfim, espero que todo mundo venha preparado. Gostaria de agradecer aos ouvintes e lembrar que o podcast ele é uma produção da comissão organizadora da 10ª edição, junto com o Laboratório de Comunicação da PUC Minas Poços de Caldas.